é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Como o padre apresentou-me, eu me chamo Anderson Luiz dos Seis. Há 15 anos tenho dedicado a minha vida fazendo pregações dentro e fora do país. Como disse, sou casado, uma filhinha Maria Clara, coisa mais linda do mundo, a cara do pai. Estamos muito felizes com essa nova graça, dessa nova gravidez, e também estou feliz por poder estar aqui com vocês, mais uma vez, pregando sobre esse tema. Queridos, vocês não têm noção, ou se tem algum pregador aqui tem, de como é difícil falar sobre esse tema. Então eu pediria que todo mundo ficasse num silêncio, porque esta pregação tem que gerar em nós uma reflexão de vida. E o grande doutor Santo Agostinho nos dizia: é melhor fazer uma visita no inferno em vida que depois dela. E a primeira pregação que eu fiz do inferno, que foi para a internet, foi no grupo de oração que eu participava. Esta pregação deu mais de 200 mil visualizações. Eu comecei a receber muitos convites para falar sobre isso. Inclusive, há um mês atrás, eu fiquei 10 dias em missão na Irlanda, e o tema do retiro do final de semana era Novíssimos, porque a esposa do diácono viu as pregações e queria levar para o povo de lá, porque não há pregação melhor para mudança de vida e conversão e apartamento do pecado do que a pregação do inferno. Eu recebi um convite uma vez para pregar em Governador Valadares para alguns jovens sobre esse tema. E eu fiquei angustiado e falei assim: Jesus, eu não aguento mais falar sobre esse negócio do inferno. Eu queria falar sobre o seu amor, eu queria falar sobre a misericórdia, tantas outras coisas, porque é uma luta espiritual e eu estava em crise. Eu não queria falar sobre esse tema. Quando eu fui dormir no quarto que estava me reservado na casa paroquial, tinha uma biblioteca com mais ou menos assim, chuto eu, uns 300 livros, grande. E como eu sou uma pessoa muito ávida de leitura, eu destaquei um livro da biblioteca sem muito olhar, falei: vou ler aqui, antes do repouso, uns 15 minutos, e falei assim, vou abrir em qualquer página. Quando eu abri em qualquer página, estava falando justamente isso que eu vou dizer para vocês aqui agora. Era uma fala do Papa Pio IX a um pregador francês chamado Monsenhor de Ségur, e olha o que o Papa falou para ele, e olha o livro que eu preguei entre 300, e o que estava escrito na página que eu abri. Pregue muito as grandes verdades da salvação, dizia-lhe o Santo Padre. Pregue sobretudo sobre o inferno, nada de sincretismo, fale claramente, e para que todos possam ouvir as verdades sobre o inferno, porque nada é mais capaz de fazer os pobres pecadores refletirem e consequentemente fazê-los retornar a Deus. 300 livros, e eu abro ele e cai nisso, significa que o Senhor queria que eu falasse aquilo naquele dia e nesse. Por quê? Porque os maiores frutos de conversão que eu vi no meu ministério, de abandono do pecado, foi por causa desta pregação. E aí eu já começo matando uma objeção que você já pode ter escutado por aí. As pessoas vão dizer assim: irmãos, você já pode ter escutado isso. E eu vou até perguntar para você, você acena. Alguém já ouviu? Mas Anderson, Deus é amor. Ou fala para você: como Deus que é amor vai permitir que alguém vá para o inferno? Alguém já escutou isso daqui? Levanta a mão. Muitas. Como que nós iremos matar essa objeção? Com a Bíblia. João capítulo 3, verso 16, olha que coisa linda. Com efeito de tal modo, Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida. Olha que coisa linda, pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, está salvo. Mas quem não crê no nome do Filho de Deus já está condenado. Ora,
este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A questão não está no amor de Deus. A questão está na liberdade humana que opta ou por viver uma vida na graça ou uma vida no pecado. Se você pegar o livro do profeta Oséias, no capítulo 11, no versículo 1, o que vai dizer? O meu povo... Não, essa é do versículo 7. Quanto mais eu chamo o meu povo, mais ele se afasta. O versículo 7 vai dizer: o meu povo é inclinado a separar-se de mim. Se você ver o prólogo de São João, vai dizer: veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. É a liberdade humana. Só que a pessoa que escolhe uma coisa na vida dela, ela vai ter que estar na palavra de Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele vai. E aí, se você for para Oséias capítulo 8, versículo 7, vai estar lá escrito: visto que plantaram ventos, colherão tempestade. No colégio de Cristo nós temos um exemplo da liberdade humana de um discípulo que o Cristo o amou, que o Cristo o catequizou e que ele acompanhou Jesus. Ele se chama Judas. Foi decisão dele não estar no caminho de Cristo. E aí cada um recebe aquilo que planta. Amém? Diga assim comigo: eu receberei no dia do meu julgamento aquilo que eu plantar nesta vida. E aí a gente vai para o Evangelho, meus irmãos e irmãs, e vamos observar a pregação de Jesus. Eu não sei se você já contou, mas eu já. Quantas vezes que Cristo falou sobre o inferno na Bíblia? Foram 18 vezes, mais do que o céu. Por quê? Porque justamente Deus é amor. Quando um pai ama um filho, ele ensina o caminho do bem e o caminho do mal e adverte: filho, não se misture com determinadas companhias, não use drogas, não vai para a pornografia, evite o pecado, porque senão pode te acontecer isso, isso e isso. Porque Cristo nos ama de tal maneira que ele falou 18 vezes sobre o inferno, para gerar em nós uma reflexão e um tipo de conduta. Qual? Eu não devo ir para lá de jeito nenhum. E aí, se você perceber nas aparições de Nossa Senhora, querido, você está conseguindo fazer o fundinho? Você pode aumentar só um pouquinho para mim, por favor? Obrigado. Ah, tá certo. Se você perceber, aqui é um lugar que as pessoas têm muito devoção a Nossa Senhora, a aparição de Medjugorje e outras. Me diga uma aparição de Nossa Senhora em que ela mostrou o céu. Eu pesquisei, não tem nenhuma. Mas em várias aparições de Nossa Senhora, ela mostra o inferno, com um desejo profundo que as pessoas não se condenem. E aí você pergunta para mim: Anderson, quem são aqueles que vão ao inferno? Nossa Senhora de Fátima nos explica. Quando na terceira aparição, que é o primeiro segredo, ela olha para Lúcia, Jacinta e Francisco e diz: vede o inferno, para aonde vão as almas dos pobres pecadores. E o pecador é o quê? É aquele que não se arrepende. Vocês concordam comigo, sim ou não? São Francisco de Jerônimo, grande pregador franciscano, estava pregando dentro de uma casa sobre o quê? Sobre o arrependimento. E o arrependimento é uma pregação de misericórdia, meu povo. Está convidando, por meio da graça, a pessoa a mudar de costumes. 2 Coríntios 5,17: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, muda de vida, vem para o reino da graça. Apocalipse 21:5: eis que renovo todas as coisas, vem, muda. Salmo 117:1: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Volta, se converte, abandona o pecado, arrepende-te. É uma pregação de misericórdia, meu povo, arrependimento, sim ou não? O que aconteceu? Uma mulher que estava presente começou a rir e a zombar de São Francisco de Jerônimo. Num determinado momento, ele olha para aquela mulher e diz: Catarina,
sua desgraçada, ele chamou ela. Eu estou sendo fiel à história. Desgraçada que está sem a graça de Deus. Você verá o que será feito da sua alma daqui 9 dias. Ele foi embora. Passam 9 dias, São Francisco de Jerônimo está andando na rua com um missionário franciscano, com o irmão dele, e vê uma casa cheia de pessoas. Ele entra na casa por curiosidade. O que estava acontecendo na casa? Um velório. Quando ele vai na borda do caixão, quem estava lá? A Catarina, aquele homem cheio do temor de Deus. Provérbios 1:7, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ele chega na borda do caixão e diz: Catarina, onde está a tua alma? Nada. Novamente: Catarina, aonde está a tua alma? Nada. Na terceira vez: Catarina, em nome de Jesus, aonde está a tua alma? Aquela mulher se levanta do caixão e diz: fui condenada ao inferno por teres zombado do evangelho. E volta para o caixão. Aquela mulher teve a oportunidade. Ela escutou um santo pregar. Ela poderia ter reformado os costumes. O amor de Deus foi atrás dela. A palavra vai dizer em Romanos 10:17: logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Jesus quis levar a fé ao coração daquela mulher. Apocalipse capítulo 3 verso 20 vai dizer o que, meu povo? Eis que estou à porta e bato. E ela fez o que? Não quero a graça. Gente, o meu diretor espiritual foi no hospital para passar nos leitos como capelão e levar o sacramento da confissão para os moribundos. Quando ele chega no quarto, ele começa a andar pelos leitos e o homem moribundo viu ele de batina e falou: oi padre, eu sou muito católico. Escuta isso. Se você é muito católico, você quer confessar? Não precisa não. Aí o padre vai e volta outro dia. Chega perto dele e fala: eu tenho uma medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Quer colocar aqui? Não. Você é católico? Sim, sou muito católico, mas não quero não. No terceiro dia o padre passou lá e ele tinha morrido. Sabe o que acontece, meus irmãos? Tem pessoas que resistem à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe eu como caracteriza essas pessoas, Padre Oscar? Como São Felipe Neri. São Felipe Neri dizia: quem não procura salvar a sua alma é um louco. E ele mesmo dizia: deveria ter um hospício para as pessoas que não procuram salvar a sua alma. Olha para a humanidade. Todo final de semana eu estou numa ponte aérea. Quando eu desembarquei em Amsterdã, na Holanda, que é um país que o pecado dominou todo, eu olhava para as pessoas e perguntava: quem se salvará? E no próprio aeroporto eu comecei a fazer uma live e eu chorava sobre a salvação, porque as pessoas não querem mais saber disso. E aí todo mundo se apoia que não, Deus é misericórdia, porque nós sabemos disso. Só que também tem a justiça. E o Padre Pio dizia que a justiça de Deus é rigorosa, não passará uma palavra vã. E aí eu pergunto para você: você está escutando a palavra aqui como a Catarina teve oportunidade de escutar? Se você for chamado a Deus, por Deus agora, no tribunal, como você estará diante do Senhor? Não responda a mim. Veja a tua consciência, meus irmãos. Se Deus te chamar, você está com a vida limpa? Você está com o sacramento da confissão em dia? Você está procurando viver a vida da graça? Eu estou te fazendo esse questionamento não como julgamento, para reflexão pessoal. Porque diante da sua reflexão nessa pregação você vai tomar uma resolução. Sabe outras coisas que condenam muitas pessoas ao inferno? Primeiro eu vou contar a história, depois eu vou falar. Um padre chamado Padre Eugênio Maria, o padre o conhece, tem dom de milagres. Estava em missão na Itália, uma pessoa chegou e disse: padre, tem uma pessoa no hospital que está com câncer terminal e ela está para morrer. O senhor pode ir lá rezar por ela? O padre disse sim. Quando ele foi rezando o rosário no caminho, Deus disse ao coração do padre por que aquele rapaz estava naquela maca com câncer. Quando ele chegou no hospital, ele atravessou a porta e disse assim: rapaz, você acredita que o poder de Jesus pode tirar você dessa maca onde você está? O rapaz disse: sim, eu acredito, padre. Ele disse: Jesus me contou a razão pelo qual você está aí. Você teve um pai tirano,
duro, que fez muito mal na sua vida, e você tem um ódio mortal do seu pai que está te corroendo, e esta é a razão porque você está com esse câncer terminal. Sabe o que o padre disse a ele? Eu tremo com essa história, eu tremo, meu povo. Jesus me disse que se você perdoar o seu pai, você sai andando agora comigo. Mas se você não perdoar o seu pai, você vai morrer e vai ser condenado no inferno. O que você opta, perdoar o seu pai ou não perdoar? O rapaz disse, jamais eu perdoarei meu pai. Quando ele disse a palavra pai, ele fechou os olhos e morreu na hora. Sabe o que é isso? 1 João capítulo 3 versículo 15. Aquele que odeia o seu irmão é um assassino, e a vida eterna não permanece em nenhum assassino. O que Jesus manda a gente fazer? Caluniar? Odiar? Destruir a reputação da pessoa? Não. João capítulo 13 verso 34. Dou-vos o novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Verso 35, nisto reconhecerão que sois os meus discípulos. João 15:17, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. E 1 João 3:18, filhinhos, não amemos nem com a língua e nem com palavra, mas em atos e em verdade. Por isso que Tiago 1:22 vai nos ensinar, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte, meu povo. Quantas pessoas magoadas, com ressentimento, com ódio, vivendo a vida tranquila, comungando. Gente, eu sei que é difícil, eu sei que tem pessoas que nos magoam, mas quantas vezes na igreja nós já escutamos pregações falando sobre a questão do perdão, batendo nessa questão do perdão. E quantas pessoas que não, eu não consigo. Gente, consegue sim. O perdão é um ato da graça e é um ato da vontade. Santa Teresinha do Menino Jesus vai nos ensinar a amar. É para isso que foi feito o nosso coração. Gente, as pessoas que têm ódio, inveja, essas coisas assim que corroem, que não perdoam, preciso escutar Shakespeare que dizia, quando a gente odeia uma pessoa, é como se a gente bebesse veneno e esperasse que o outro morre. Gente, eu já tive problemas gravíssimos na minha vida. Eu conheço pessoas que sofreram muito e que conseguiram perdoar. Agora, se eu quero ir para o céu, e estou com isso dentro do coração, eu preciso remover urgentemente. Eu duvido que na quantidade de pessoas que estão aqui nessa noite, não tem pessoas que precisam perdoar. Irmão, se você está me escutando aqui, entenda uma coisa. É a graça e a misericórdia de Deus que está vindo até você. É o Senhor Jesus dizendo, meu filho e minha filha, por favor, dobra esse coração, venha para a virtude da humildade, perdoa. E no casamento, relação pessoal, trabalho, sempre tem conflitos. Por isso que nós precisamos ser humildes, irmãos. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 5,5, Deus resiste aos soberbos, mas dá suas graças aos humildes. Quer uma força para perdoar? Fica meditando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, bebe daquele sangue. E Apocalipse 1,5 vai dizer, o sangue de Jesus nos purifica do nosso pecado. Jesus disse a Santa Catarina de Sena, meu povo, quando a gente medita a paixão de Cristo, a gente bebe do sangue de Jesus. E não há inferno, não há demônio, não há coração trancado que consiga resistir ao poderoso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus é poder, o sangue de Cristo é poder. Principalmente na missa de hoje aqui, se dobre, beba desse sangue e destrua a força de Satanás que quer te levar para o inferno. Diga para o demônio, em nome de Jesus. Mais forte, vamos lá, em nome de Jesus. Pela força da intercessão da Imaculada, pelo sagrado coração do Cristo, eu hei de perdoar e hei de salvar a minha alma do inferno. Se você acredita nisso que você disse, aplauda a graça do Senhor que atua no nosso meio, meu povo. Tá bom? Tá bom? Tô aprendendo. Tô tendo uma aula aqui com o Padre Oscar, negócio de microfone. A vida inteira todo mundo reclamou que e o Padre Oscar está aqui, ó, como professor. Obrigado, viu, Padre? Eu preciso mesmo,
Aí a gente pensa, então já que é tão difícil assim se salvar, eu fico vendo só o clero com facilidade, papa, cardeal, até parece. Na época de Santa Brígida, o papa da época morreu. E Santa Brígida foi se preparar para o velório do papa. E quando ela estava adorando, o Senhor disse: veja, Brígida, enquanto muitos estão devotando aquele homem como um santo, esse devorador de almas está queimando no inferno. Um papa também pode se perder. Ou seja, Filipenses 2,12: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Em cima dessa palavra dizia Santo Agostinho: Deus criou-te sem precisar da tua ajuda, mas não pode salvar sem a tua cooperação. Reza, pois Santo Afonso dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Santa Teresa dizia: quem deixa de rezar joga-se no inferno sem a ajuda dos demônios. Passa uma semana na casa de um católico. A gente perdeu o costume de rezar para comer, meu povo. Um dia, Dom Bosco estava numa casa e ele foi rezar para comer. Uma pessoa perguntou: Dom Bosco, por que o senhor está rezando? Ao que ele responde: para me diferenciar dos animais que não rezam. Todo mundo, está vendo? Que resposta santa, né? A gente tem que ir na casa de uma família católica, fica uma semana, ver como está o posicionamento da oração da família. Terço, leitura da Sagrada Escritura, educação dos filhos, o que vê na televisão, o que deixa de ver, quanto tempo que passa na internet. Eu sei que a vida é corrida. Mas quando uma pessoa fala assim: eu não tenho tempo para rezar, é como ela dizer: eu também não tenho tempo para me salvar. E sabe o que debilita a pessoa na oração? O pecado. João capítulo 8, verso 34: aquele que se entrega ao pecado torna-se seu escravo. Vê se uma pessoa que vive no pecado quer rezar. Não. Rezar é sacrifício, concentração, ficar de joelho, gastar tempo. Essa pessoa só quer se dedicar ao prazer. Portanto, meus irmãos, lembre daquela palavrinha de Mateus 11:12: o céu é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Olha para essa pessoa linda do seu lado e fala assim: para ir para o céu tem que ser violento. São Felipe Neri dizia: meu povo, o céu não foi feito para os preguiçosos. Um grande pregador francês, conhecido por todos em Notre Dame, na França. O velório dele, a igreja estava cheia, todo mundo venerando. No momento de pico de pessoas na igreja, aquele homem se levanta do caixão e diz: parem de me venerar como santo, porque eu fui condenado ao inferno pelo pecado do orgulho. Eu fico assustado com o pecado hoje. E principalmente agora indo para fora do Brasil, que eu vejo como o negócio é feio. Sabe o que? Comunhão sacrílega. A pessoa está numa situação, por exemplo, os amaziados, a igreja acolhe? Acolhe, tem amor? Muito. Mas me diga uma coisa: uma pessoa que já foi casada, separou, está com outra pessoa, ela pode comungar, sim ou não? Aí o pessoal começa: mas o Papa falou que pode. Em tantos lugares que eu vou, pode. Eu já fui num local que a mulher era amaziada. Não, eu fui liberada para... Como assim liberada? Se muda a doutrina da igreja da noite para o dia? É o relativismo moral, eu faço o que eu quero. Eu entro na gôndola do supermercado, aí eu quero leite moça de uma outra marca, eu quero um achocolatado. No supermercado faz o que quer. Aqui na igreja não. Aqui na igreja não entro para ficar dando opinião do que deve ser feito. Aqui eu entro para obedecer a ação do poderoso Espírito Santo de Deus. Aqui eu entro para obedecer. A igreja é lugar de obediência. E aí o que acontece? Eu fui pegar agora recentemente, na Irlanda.
pessoas morando juntas, ou que não tinham sacramento, ou que eram amaziados, tudo comungando. E a mulher e o diácono me levaram para lá justamente para tentar ajudar nisso. Um dia, uma freira cometeu um pecado desonesto. Ficou com vergonha de confessar com o padre. Pecado desonesto é pecado de impureza. Comungou a primeira vez, comungou a segunda vez, comungou a terceira vez. Morreu. Quando estava tendo o velório, quem conta isso é Santo Afonso. E esse livro é aprovado pelo Papa Leão XIII. Os anjos foram no quarto do sacerdote e o pegaram. Levaram na borda do caixão, na frente do padre. Os anjos levantam aquela freira, colocam um cálice debaixo dos lábios dela, bate 3 vezes, 1, 2, 3. Por milagre eucarístico, Deus permitiu que as espécies não fossem consumidas. As 3 espécies caem no cibório. Os anjos vão ao paraíso e um demônio aparece na borda do caixão e leva a alma da freira para o inferno. Eu vou pregar por aí e pergunto para as pessoas: quanto tempo você não confessa? 15 anos, 10 anos, 5 anos? Um monte de gente levanta a mão. Ou seja, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um tempo que o pai da mentira, Satanás, está levando uma multidão para a ignorância e para a mentira. E aí o Papa Bento XV vai dizer: a ignorância é a mãe de todos os erros. Mas agora, eu vim aqui como pregador católico para quê, meu irmão? Para te orientar. Não é o meu papel? Sim ou não? Regularize a sua situação se você está assim, mas não comungue. Gente, na realidade, vou falar uma coisa para vocês: o pecado é uma grande desgraça. É isso que tem que ser o nosso ódio. Vai ver a luta dos santos contra o pecado para salvar a sua alma. Vai ver quantos mártires. Vai ver quanto derramamento de sangue. Vai ver quanta luta. Qual que é o pecado que mais leva almas para o inferno? Qual que você acha? Vai, dá um feedback aí. O que você acha? Alguns falaram aí. Segundo Jacinta, segundo Santo Afonso, o pecado que mais leva almas para o inferno é o pecado de impureza. E nisso entra um monte: sexo antes do casamento, homossexualidade, masturbação, adultério, pornografia, método contraceptivo, olhar impuro, conversa impuro, um monte. A gente fala: nossa, cada tentação contra a impureza que eu tenho é difícil essa área. Os maiores homens da Bíblia foram derrubados nesse pecado: Davi, Sansão, Salomão, e tem um monte para contar a história. Aí você vai ler a luta dos santos. São Bernardo, para vencer o pecado da impureza, o que ele fez? Se jogou num tanque gelado. São Bento e Santo Inácio se jogaram nos espinhos. São Francisco rolou na neve. E nós, o que fazemos? E hoje em dia, gente, está faltando luta, abandono de ocasião de pecado. Esses dias eu estava pregando, fiz um tour de pregação e fui fazer atendimento. Normalmente quem mais procura para falar? As mulheres. Aí fui lá conversar. Todas as mulheres que eu atendia, caso de adultério do marido, separação, destruição da família. O pecado é uma desgraça. Meu povo, diga assim comigo: eu, em nome de Jesus, preciso odiar o pecado. Posso te dar uma dica? Seja intransigente com o teu. Se acontecer uma queda, recorra à misericórdia, mas lute com ele, como a Bíblia diz, Hebreus 12:4. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Sabe o que você faz? Examina o teu ponto de fraqueza. Satanás vai bater nele. Jesus estava com fome no deserto, jejuando 40 dias. O que o diabo falou? Transforma essas pedras em... Porque ele sabia que Jesus estava com... Ele sabe qual é a tua fraqueza. Blinde ela. Blinde.
e toma cuidado. Um dia não que eu aprove, eu já assisti isso, hoje em dia não mais, uma luta de UFC. José Aldo estava lutando, a perna do cara, era só chute, o cara estava ficando assim entortado, a perna vermelha. Ele não dava soco na cara, ele não dava soco no braço, não dava soco no... era só na perna. Chegou uma hora que o cara quicou, acabou a luta. O demônio, ele vai te examinar, onde a sua fraqueza ele vai bater. E aí eu vou me blindar, eu vou orar em cima disso, eu vou melhorar isso, eu vou examinar minha consciência e vou fortalecer as minhas áreas fracas. Por quê? Porque eu não quero ir para o inferno. E aí as almas que vão para o inferno, como é lá? São Boaventura vai dizer que se um condenado no inferno vier para a face da terra, o cheiro é tão repugnante. São Boaventura é doutor da igreja. É tão repugnante que bastaria um condenado no inferno vir à terra para matar todos os habitantes do mundo. Eu estava um dia fazendo uma pregação sobre o inferno e fui para um outro local. Era em Maceió. Estava com uma dor de cabeça. Pedi para o rapaz do carro parar para me pegar um Dorflex da minha mochila. E quando eu saí tinha uma carniça podre. A dor de cabeça potencializou umas 2 vezes pelo cheiro daquela carniça. E a dor não passou. Eu fui meditando até a paróquia. Se você passou mal com esse cheiro, você aguentaria ficar uma eternidade com um cheiro que não tem comparação com isso? Por isso que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 7,40: em tudo o que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecará. Cada ação eu preciso me perguntar: de que isso me vale para a eternidade? Irmãos, posso lançar um desafio para vocês? Sim ou não? Essa frase é de São Luís Gonzaga. Viva isso na sua vida uma semana. Escreva: de que isso me vale para a eternidade. Antes de cada ato pergunte: um ato de amor, um pobre precisando de uma ajuda, se ajuda, caridade, isso me leva para o céu. Um momento de adoração, isso me leva para o céu. Rezar um terço, isso me leva para o céu. Um momento de ira, não. Um momento de uma oportunidade de roubar num negócio da empresa, não. Uma tentação na área do adultério, não. Comece a vigiar a sua conduta. Faça propósitos. Lute por amor a Cristo, porque a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo 2,5: nenhum atleta será coroado se não lutar segundo as regras. E a regra é o quê? É a súplica da graça para vencer o mal. E Santo Tomás dizia: a graça de Deus é nos dada para fazer o bem e evitar o mal. Amém? Queridos, Santo Afonso dizia, nós estamos com a vela aqui em cima aqui, ó. Ele falava: você consegue ficar com a mão 2 minutos em cima da vela? Aqui, ó. Dói, eu tiro. Quantos segundos? 3. 1, 2. E 2 minutos com a vela aqui? Ela vai queimar minha mão. Santo Afonso diz: se você não aguenta ficar com a mão 2 minutos em cima da vela, como você vai aguentar um fogo eterno no inferno? Sendo que Santo Agostinho vai falar que o fogo da terra, comparado com o fogo do inferno, é fogo pintado. Padre, já viu o vídeo de prédio que pega fogo no lugar de incêndio? O que as pessoas fazem, padre? Começa a sair do prédio correndo e pula. Gente, que coisa tenebrosa! Pular de um prédio de 20 andares e saber que o seu corpo vai virar um nada. As pessoas preferem pular 20 andares de um fogo físico de um prédio e se esparramar toda no chão, do que ficar cozinhando no fogo natural. Quantas almas que não tem agora no fogo do inferno, e sabendo uma coisa: lá no inferno só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Quantos que não estão lá porque resistiram à graça? Porque não lutaram? Porque não abandonaram a ocasião de pecado? Gente, quer vencer o pecado? Não enfrente ele. Siga a Bíblia. Eclesiástico 21:2. Foge do pecado como se foge de uma serpente. Foge. Por que eu estou fugindo? Porque eu quero me salvar. Amém? Queridos,
Eu preparei algumas coisas para falar um pouco mais sobre as penas do inferno, sobre a vista, sobre o tato. São coisas fortes. É que eu queria terminar esta pregação com a esperança para nós. Deixa eu só falar um pouco mais. Você imagina você ficar num local escuro, sem ver ninguém por 40 anos, nas trevas? Que angústia que dá só de pensar nisso. Ainda mais as pessoas que têm fobia, sofrem um pouquinho de medo. Lá no inferno, as pessoas vão ficar vendo demônios e os condenados. E lá não tem luz, é pavoroso. Santa Catarina de Sena uma vez viu o demônio, sabe o que aconteceu com ela? Ela desmaiou. Eu tinha preparado uma narrativa para vocês sobre isso, mas eu vou ter que ir para um outro lado. Se vocês quiserem, o missionário tem uma pregação na internet chamada O Inferno Existe, Anderson Reis. Eu tenho algumas coisas, mas eu quero terminar com uma esperança aqui para vocês, amém? Eu vou perguntar: quem aqui, brevemente, escutando sobre o inferno, ficou com o desejo de salvar a sua alma e ir para o céu? Levanta a mão e diga eu. Ah, mas esse eu aí não me convenceu não, vou te dar mais uma chance. Quem aqui, escutando esta pregação, ficou com horripilância desse negócio de inferno e quer procurar a sua alma e salvá-la para ir à eternidade no céu? Levanta a mão e diga eu. Essa é a parte que eu mais queria que você guardasse, porque é a hora da esperança. Quando Nossa Senhora, presta muita atenção, quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, e na terceira aparição ela mostrou o inferno, ela disse: vede para onde vão as almas dos pobres pecadores. Muitas almas vão para lá, porque não há quem reze e faça sacrifício. Ponto. Para salvá-las, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A devoção a Nossa Senhora é o grande pulo da misericórdia da última hora da igreja. E ela disse: se fizerem o que eu vos mandar, muitas almas se salvarão e terão paz. O que Nossa Senhora mandou? Primeiro, a consagração ao mundo, a devoção ao Imaculado Coração. Amém? Um dia, São João Maria Vianney estava entrando na igreja e tinha uma mulher chorando. Ele chega no ouvido dela e diz: ele está salvo. Mas como você sabe? Ele se suicidou. São João Maria Vianney chegou por uma esposa que o marido dela tinha se suicidado, e ela estava chorando, desesperada, que o marido estivesse no inferno. Ele chegou e disse: lembra que no mês de maio o seu marido rezava o terço com você e colocava flores para Nossa Senhora? Lembro. Antes do seu marido bater o corpo no chão, por aquele afeto que ele teve por ela no mês de maio, Nossa Senhora conseguiu a contrição final para ele, e o seu marido está no purgatório e precisa de muitas missas, mas ele não foi ao inferno, acaso da devoção e o respeito que ele teve para com Nossa Senhora. Força nessa palma aí, igreja! Força que é para ela! Eu fui um dia pregar em Governador Valadares. Final de semana agora lá vou estar pregando com Moisés Rocha. Desci na rodoviária, comecei a rezar o terço com o meu afilhado para ir pregar. Uma senhora olhou e começou a falar Ave Maria. Eu convidei ela para vir junto. No meio do terço, Jesus me disse: diga para essa senhora que aquele filho dela que morreu no acidente
foi salvo graças à intercessão da minha mãe. Gente, eu não sou que nem o Ironi que tem esse dom de revelação ficar falando. Eu fiquei com medo, mas eu falei. Quando eu falei, a mulher começou a chorar. O filho dela morreu num acidente de moto, com 18 anos de idade. Ela me abraçou e chorava, e eu junto com ela chorei pela compaixão. Eu senti a dor, mas a esperança, porque Cristo mandou falar para ela que o menino dela tinha sido salvo graças à intercessão de Nossa Senhora. Aí, bora aplaudir que isso é bom. Agora, o que eu vou falar, vocês já têm aqui, mas eu não conheço algo tão misericordioso, tão gracioso, tão espetacular. Eu não tenho palavras no meu vocabulário para falar isso. Se fizerem o que eu vos mandar, muitas almas se salvarão e terão paz. No dia 10 de dezembro de 1925, Nossa Senhora aparece à luz no convento de Pontevedra. O Cristo menino mostra o coração de Maria com 5 espadas, que era o traje contra Nossa Senhora. Depois vocês pegam o folhetinho da gospel e leiam os 5 trajes. Nossa Senhora disse: se vocês no primeiro sábado do mês se confessarem, rezarem o terço em reparação dessas dores, contra a Imaculada Conceição, contra a Assunção, contra as sagradas imagens, não querendo recebê-las como mãe de Deus e como mãe dos homens, e repararem isso, Nossa Senhora promete dar as graças necessárias para a salvação. Isso aconteceu no dia 10 de dezembro de 1925. Antes, na história da igreja, ninguém tinha vivido uma promessa tão absurda de amor como essa. E isso foi aprovado pela igreja. Sabe por que isso aconteceu? Um dia o Padre Pio estava chorando, e perguntaram a ele: Padre Pio, por que choras? Eu tenho medo de não ter espaço no inferno. Claro, o inferno não é um lugar físico, mas foi uma forma de linguagem, de não ter mais espaço no inferno para a próxima geração de tantas almas que serão condenadas. O Padre Pio chorava por causa disso. Mas o céu veio enxugar as lágrimas do Padre Pio e dar esperança para mim e para você. Abençoado. Aonde no Brasil que você encontra grupos que fazem isso? Procura na internet quantas pregações que tem sobre a devoção dos primeiros sábados. Procura livros, não tem, quase ninguém fala disso. Por quê? Porque o demônio tranca a boca das pessoas, ele quer esconder a informação. E o que eu tenho para dizer para vocês: todo primeiro sábado do mês, aqui na Gospel, vocês têm a oportunidade de fazer o primeiro sábado do mês e agarrar no manto de Nossa Senhora, sair do fogo do inferno e subir para a eternidade com a Imaculada Rainha da Paz. Pode aplaudir para valer, meu povo. É a graça do Imaculado Coração. Vocês devem agora procurar isso. E no primeiro sábado do mês, se vocês entenderam como o missionário está dizendo, se quiser escutar de novo, compra a pregação que estão gravando. Vocês deveriam, sabe fazer o quê? Doar a sua vida pelo primeiro sábado e promover isso por onde você passar. Vocês deveriam ter um grupo de pescadores e catar o papelzinho e ter uma instrução e trazer as pessoas para cá nesse dia. Esse local precisa ter gente pendurada no teto aqui no primeiro sábado do mês. Porque com essa devoção, Nossa Senhora quer nos livrar do inferno. E em forma de gratidão à Virgem Maria, por tão grandiosa promessa, eu aprendi com São João da Cruz: amor se paga com amor. E o amor que eu devo pagar a Nossa Senhora é apresentar a ela uma vida reta e santa. Concordam comigo? Mãe, já que a Senhora me concedeu a graça, e aí vocês procuram saber que o pessoal vai dar instrução: confissão, o terço, a reparação. Mãe, já que a Senhora foi tão misericordiosa comigo. Gente, já teve lugar que eu fui pregar e eles nunca tinham escutado isso. Vocês têm aqui. Façam e propague isso. Para quê? Para vocês conseguirem, meu povo,
se livrar dessas chamas eternas, tenebrosas do inferno. Se você quiser, eu tenho uma aula na internet sobre uma outra promessa, que é a do Sagrado Coração de Jesus, mas eu resolvi falar dessa hoje. Eu tenho uma aula na internet chamada A Grande Promessa do Sagrado Coração, que é as 9 comunhões separadoras. São 2 promessas. É o coração de Jesus e de Maria. É os corações que batem de amor por vocês. Que a graça do Espírito Santo fecunde no seu coração essas palavras que foram ditas. Que vocês reflitam sobre o peso do pecado, que é uma condenação eterna. E com um desejo enorme de salvar, procure fazer para você a primeira devoção dos sábados e compartilhe com quem você ama esta graça. Porque Nossa Senhora apareceu em Fátima para nos tirar do inferno e levar para o céu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.